A cor dessa cidade sou eu. Voltaram do carnaval? O canto dessa cidade é meu. Tô tirando ainda a purpurina do cabelo. Aqui no meu trabalho. Chega de carnaval esse ano. Ei. Shelly, acho melhor não cantar muito alto, porque deve ter uma galera de ressaca ainda, Deus né? me livre, tomara, né? Tomara, espera um ano inteiro pra pular o carnaval. O mínimo que a gente espera é que você esteja de ressaca. A semana com aquela inteira. purpurina na orelha, igual a da Marcela aqui, que vai sair só no ano que vem. Reaproveita pro próximo carnaval. Chega em junho, festa junina, a gente ainda acha purpurina nas Gente, coisas, eu né? inventei de passar uma Impressionante. purpurina na cara aí no bloquinho, filha. Todo dia, no dedão do pé tem purpurina. Elas aparecem, tipo uma coisa do além, assim, me Você perseguindo. assou o nariz, sai purpurina. Beija uma pessoa, a pessoa sai purpurina. Vai fazer xixi no banheiro. Purpurina, é isso mesmo. Esperamos que vocês também estejam purpurinadas. Com aquela cara de que precisam de um café aí no trampo. Por isso, nós temos 2 histórias maravilhosas para vocês no episódio de hoje. E se você tem uma história de carnaval incrível pra contar, ou qualquer outra história, como é que você faz? Manda pro Baseado em Fatos Surreais, bfsurreais@gmail.com. Pode ser em texto, Pode ser em vídeo, pode ser um desenho. pode ser em áudio, Em áudio, amamos áudio. até quadrinho, Até quadrinho. Poesia. Tudo. Poesia. qualquer jeito. Manda a sua história pra gente. Ela é sua, ela é importante, a gente quer saber essa história. Surreal. Porque aqui a gente conta a sua história em primeira pessoa, de maneira anônima, com muita empatia. Como se tivesse acontecido com a gente. A gente vive sua história. Vocês botam a gente em cada situação. Não Pelo é? amor de Deus, gente. Vamos pro caso da semana? Agora. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Na época dessa história, eu tava lá com os meus 26 anos, assim. Eu trabalhava durante o dia numa produtora e de noite eu dava aula numa faculdade. Aquela vida do pós-formado, sabe? Assim que você sai da faculdade, você precisa correr atrás, né? Ainda mais se você tem uma carreira artística como eu, assim, né? Socorro. Fazemos de tudo, qualquer negócio. E eu já trabalhava nessa produtora, já tinha um tempo. Primeiro, eu fiz uns jobs como atriz, assim. Porque era uma produtora que gravava curso online, sabe? De EAD, assim. Se eu sei. Quem nunca? Cada dia é mais comum, né? Acho que Né? hoje todo mundo já fez um curso online, né? Acho que sim, né? Hoje já desmistificou. Mas naquela época não era tão, assim, tava no começo e tinha muita produção. Então eu fiz bastante trabalho como atriz para esses cursos, mas era como freela. Aí fiquei um tempo fora, depois eu voltei. E aí quando eu voltei, eu comecei como assistente de direção. E aí depois eu fui meio que promovida. Sabe quando você é promovido, mas só na função, o seu salário e seu cargo continuam o mesmo? Será que alguém sabe o que é isso? Será? Como é comum, né? Você assumir a função de uma outra pessoa e o pessoal ficar te enrolando pra te pagar melhor. Nossa, você tem que primeiro se provar, né? Uhum. Vamos te dar uma oportunidade, né? Você tem oportunidade agora, você tem que se provar e depois que você ralou uns 6 meses, aí o dinheiro começa a entrar, se começar, né? Se começar. Se não começarem a te enrolar mais por mais 6 meses. E foi o caso, né? E aí eu fui promovida a diretora, né? Uhum. Então o job aumentou, mas eu ainda não tava ganhando pra isso. Mas o que eu queria mesmo, o que eu gostava de fazer era fazer roteiro, né? Olha! Nossa, amava. Até hoje eu gosto dessa história de construir histórias, né? De pensar na maneira de contar a história para as outras pessoas, assim. E eu tentei lá dentro pleitear essa vaga com o meu gestor, com o superior dele, e não sei por que essa vaga não foi aprovada para mim. Eu imagino, porque eu tinha um salário como diretora que era X. E o salário de roteirista, além do tempo de trabalho de roteirista ser um pouco menor, o salário também era um pouco menor. E tem esse lance, né? Essa lei, lei. você não pode, até onde eu sei também de lei,
Se você trabalha para uma empresa ganhando, por exemplo, R$1.000, você nunca vai poder começar a ganhar R$800. Não importa que você mude de cargo, você não pode diminuir o salário de uma pessoa que está trabalhando para você. Talvez tenha sido isso. Eu acho que foi, mas aí estamos no campo do eu acho, porque não me veio nenhum feedback formal do porquê não foi aprovado. Simplesmente não foi aprovado. Só que eu curtia muito trabalhar nessa produtora, a equipe, as pessoas que trabalhavam comigo eram muito bacanas, assim, era uma produtora grande, então eu me divertia, enfim, pós-formada, aquela jornada dupla, né, não era uma coisa assim que, não fui aprovada no que eu quero, vou sair agora, não. Tava lá fazendo meu trabalho. Não, e você tava ainda como assistente. Vai que você vira diretora, né? Então, ainda tinha isso, né? Quer dizer, você era diretora, mas não ganhava, mas ganhava como assistente ainda. Mas estava sinalizando uma promoção, né? Exato, então eu pedi essa movimentação, porque fazia mais sentido. Mas o fato de ser negado não era o fim do mundo, porque, enfim, eu tava ainda naquela prova de posso ganhar mais dinheiro. E vida que segue, né? Uhum. E aí a gente sabe que vida de produtora segue intensa, né? Tipo, várias horas extras que você faz, vários jobs, várias coisas. E a gente tinha uma preocupação lá muito grande com folha de ponto, sabe? Horário de entrada, horário de saída, tipo almoço. Batia ponto. Geralmente produtora acho que não bate ponto. Mas lá isso era muito sério, assim, era muito sério. Tinha essa questão do controle de horas muito, muito firme. E aí, era folhinha, era digital? Era digital, tipo, eu passava o dedinho lá na porta, quando entrava, quando saía, mas depois, no final do mês, vinha uma folha impressa, onde eu tinha que assinar, reconhecer aquelas horas que eu tinha, que apareceu da minha digital, sabe? E aí, teve um dia que, nessas de agenda corrida, assim, eu saí pra almoçar, voltei e esqueci de bater o ponto, porque não era uma coisa assim que a porta ficava bloqueada ou que tinha uma catraca, né? Eu já trabalhei em lugares que tem catraca. Que você tem que você libera o dedo e passa numa catraca pra entrar. Já trabalhei. Já trabalhei em cada lugar, amiga. Ixi. Mas nesse caso não era assim, ficava o aparelhinho de passar digital do lado, assim, de uma porta. E eu entrei conversando depois do almoço, distraída, e acabei não batendo a hora do almoço de volta. Só que, especialmente aquele dia, eu fiquei várias horas depois. Inclusive, fiquei horas extras, assim. E aí, quando veio a folha de ponto, aparecia que eu não tinha voltado depois do almoço. Então, além de me descontar horas de trabalho convencional, ainda tinha as horas extras, sabe? Ficou parecendo, tipo, que eu saí pra almoçar e nunca mais voltei. Mas não tinha o teu horário de saída da empresa? Sim, aparecia o horário, porque na hora que eu fui embora eu coloquei o dedo, só que aí parecia que eu tinha saído pra almoçar, tipo, meio-dia e tinha voltado do almoço 8 da noite, entendeu? Então era Uau! Como come essa garota? Então era como se eu tivesse feito um almoço gigante e não tivesse vindo trabalhar à tarde. Tipo, saiu pra trabalhar e não voltou nunca mais. E aí eu, na ingenuidade, né, dos meus 26 anos, eu falei com o meu gestor, deixa eu levar essa folha de ponto aqui lá no RH, porque eu preciso mostrar para eles o que aconteceu, para que eles não me descontem, né? Sim. Assim, uma tarde inteira devia ser pra você um valor importante. Claro, né? Recém-formada, 2 empregos, vamos lembrar dessa condição. Não, e além disso, poderia ser 10 centavos, sabe? Eu acho que é o justo, assim. Se a empresa tem essa postura de controlar o horário, eu também tenho que ter a postura de concordar com o horário que tá sendo impresso ali. Sim, né? sim. E que tá sendo controlado. E aí, rolou um erro, eu acho que eu tenho que reportar. Só que eu peguei a folha com o meu gestor, fiz uma cópia pra que eu pudesse devolver logo pra ele e fui no RH. Quando eu cheguei no RH, eu falei com a moça, olha só, essa folha aqui, ó, tá vendo? Esse dia eu saí pra almoçar, ela nem deixou eu terminar de falar. Ela falou, o que você tá fazendo com esse papel na mão? Por que você está com esse papel na mão? Quem deixou você ficar com esse papel? Quem te entregou isso? Por que você fez uma cópia? Assim, uma série de perguntas, uma avalanche de perguntas, e eu tentava responder. Eu peguei com o meu gestor. Não, eu só queria te mostrar. E ela me cortava no meio de cada uma das frases, sem deixar eu terminar e explicar. Passou a mão no telefone e começou a discar.
pra poder falar com alguma pessoa do outro lado da linha que eu não entendi muito bem quem que era naquela hora. Ela falou, esbravejando, ela Tá com uma cópia da folha de ponto aqui comigo. Isso não pode acontecer, não sei o que, bababá. E aí desligou o telefone e falou: Você não pode ter esse papel com você. Agora volta lá e vai conversar com o seu gestor. Uau. E eu que tinha entrado na sala, tipo, de Paz e boa. amor. De boa, só De pra boas, discutir uma né? questão prática. Exato, eu achei que era uma coisa simples, né? E aí quando E eu tô, não é. né, assim, E não é. estou voltando pro meu local de trabalho e vejo, assim, é daqueles escritórios que tem as baias abertas, né? Da Uhum. galera que trabalha no chão de fábrica. E tem aquelas baias transparentes, assim, fechadinhas pra fazer São- salas de reunião da Uhum. elite, né? Do Olimpo. Uhum. E aí eu vejo o chefe do meu chefe, sabe? Assim, esbravejando com ele com uma cara lívido, assim, de quem tá tomando uma comida no rabo, bonita. E eu falei, caramba, o que eu fiz, né? E fui andando, aí meu chefe sai da salinha, vai na salinha dele, me chama, e aí eu entro lá e ele me manda embora. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Você não pode ter esse documento, você fez uma coisa errada e a gente tá te desligando da empresa agora. Mas não foi ele que te deu o documento, gente? Ele também não sabia. E aí ele recebeu a ordem, que ficou bem claro que veio com força do superior dele, de que eu precisava ser desligada, de que isso não poderia acontecer de nenhuma maneira. E não fez outra coisa a não ser me desligar. Só que assim, ele não falou, tipo, você está despedida e aí vai lá pegar suas coisas e bababá. Não. Você está despedida agora. Ele me acompanhou até a minha mesa. Não deixou eu tocar em nada que não fosse objeto pessoal e colocar na minha mochilinha. E depois chamou o segurança e pediu que o segurança me acompanhasse até a porta de saída da produtora. Ai, gente, diz que é bem assim. Várias demissões são assim, né? Tipo, não pode mexer em nada, tchau, agora. Olha, dizem, eu tô sabendo disso agora porque eu vivi, porque nessa época eu não sabia que era desse jeito. Primeiro, Gente. eu não fazia a menor ideia de que isso poderia acontecer, assim, de Susto, verdade. Você saiu, você devia estar catatônica. Você raciocinou na hora que você fez. Imagina. Eu achei que eu tava numa pegadinha, sabe? Tipo, pegadinha do Faustão, assim. Que era pegadinha, porque, de verdade, nem passou pela minha cabeça que pudesse haver qualquer tipo de problema legal, jurídico, ou de compliance da empresa, ou qualquer coisa assim, de pegar aquela folha e levar no RH pra poder, impressa, uma cópia, e levar no RH pra poder discutir essa situação, entendeu? E que eu achava que era uma coisa muito simples. Além disso, a retaliação vir com essa força, né? Claro, imagina. De eu ser mandada embora exatamente naquela hora. Se era uma coisa grave, que tal um alerta? Porque se eu tô trabalhando ali dentro e não sei dessa regra, tem alguma coisa errada na maneira como eles estão treinando os funcionários deles. E tem isso também, né? Claro, lógico. E você não pode ter uma foice. Isso não faz sentido, né? Foi exatamente o que eu fui depois conversar com alguns amigos meus, assim, advogados. E na época eu não tinha grana pra poder, enfim, consultar, ir atrás dos meus direitos, whatever. Mas eu fui conversar com algumas pessoas que acharam muito estranho. E eu também fui conversar com a galera que trabalhava comigo, né? Porque como eu saí sem me despedir de ninguém, assim, ficou aquela coisa estranha. Eu liguei pra uns amigos, assim, do trabalho e falei, cara, fui mandada embora por causa disso. Ah, mas é verdade? Eles sabiam. Que não podia ter a cópia. É verdade, não pode ter cópia desse documento. Nossa, que cagada, porque você fez isso, não sei o quê. Nossa! E aí você saiu como uma louca que fez a cópia, demitida por uma cópia de documento. Exato. O que os caras querem esconder, né? Eu não sei. Eu sei que, nesse caso, assim, apesar de quando caiu a ficha caiu gostoso, assim, né? Eu não tava rindo no dia seguinte. Não foi uma situação que eu fiquei absolutamente infeliz sobre, sabe? Porque eu curtia o trabalho com as pessoas, eu curtia o trabalho de produtora, mas aquela produtora tinha uma coisa esquisita, sabe? Não. As pessoas eram ruins. Porque às vezes tem a cultura da empresa, às vezes é difícil, né? Mas não era uma questão da cultura em si, assim. Era no chão de fábrica, ali, nos meus pares, a galera que tá ali construindo as coisas, né?
todo mundo super de boa, super tranquilo e tal, mas... Geralmente produtor é animado, né? É, a galera é divertida, engraçada, vai trabalhar de chinelo às vezes, pijama, né? Pantufas e coisas assim. Essa galera era bacana, meus pares, até meu chefe era um cara interessante, assim, legal de conversar e tudo mais. Só que rolava um boato ali na rádio peão, né, da galera, e de um dos nossos colegas que, por conta de um projeto, acabou participando de algumas reuniões do pessoal que mandava, assim, rolava uma conversa sobre o fato de que, por trás da cultura da empresa, tinha ontopsicologia envolvida. Tinha o quê? Tinha o quê? É o quê? Ontopsicologia. Ontopsicologia é uma ciência interdisciplinar e epistêmica cujo objetivo é a investigação e a demonstração da capacidade de conhecer o real de modo reversível, ou seja, com nexo ontológico. Enfim, é essa coisa bizarra, né, que tem essa... Uma seita! Basicamente, né, eles se colocam como ciência, mas eles não são considerados como ciência, eles são considerados como coisas mágicas, né? Você viu, tipo, tarô e astrologia. Eita! Só que dentro dessa linha deles, tem algumas questões complicadas, tipo... E deles quem? Tipo, os donos da empresa? Os diretores, essa galera... Isso. Dentro deles que eu tô falando, essa galera que mandava, que coordenava os jobs, que pensava no plano de estudo dos cursos de EAD e nas mensagens que eram passadas. Inclusive, esse nosso par que chegou nesse nível de compartilhar com a diretoria, assim, porque ele ficou responsável por um curso de filosofia. E ele trouxe pra gente que, assim, no meio do conteúdo lá, falando de filosofia, Marilena Chauí e tudo mais, tinha umas coisas bizarras, assim, umas coisas... Você não pode se casar porque você tem que focar a sua vida no trabalho. Mulheres são feitas para reprodução. Você não deve se relacionar com elas. No meio de um curso normal, tipo, eles colocavam coisas que tinham a ver com digamos, esse pensamento com o qual eles concordavam. Exato. Super machista, super Illuminati. Preconceituoso, racista, sim, assim. Daí pra baixo, sabe? Do tipo, existem pessoas que pensam e pessoas que não pensam. Coisas do gênero. Senhor. Ou seja, eu saí de lá puta com essa história e acho até que esse lance da folha de ponto, dessa rigidez dessa regra e outras bizarrices que eu fiquei sabendo depois, tem a ver, né, com essa influência da ontopsicologia, dessa cultura, sei lá, seita, whatever, que eles seguem, né? Que estranho, gente. Os caras serem meio paranoicos, assim, né? Mas e aí, vocês não tinham muita diversidade lá dentro? Era um negócio meio... Não, como eu falei, eles eram super racistas, não tinha negro. Mas vocês não tinham se ligado disso, tipo, foi uma coisa... Imagina. Ai, não. Que loucura. Isso tem uns 10 anos já também, né? Tipo, a gente não tinha se ligado. E os caras fazem ensino. Educação. Oh, yeah. Para Brasil. Criança, adolescente, todo mundo? Mas do momento que você sabia disso... Então, peraí, você saiu, tava puta... Mas, ao mesmo tempo, você falou... Você também tava querendo uma distância dessa galera, é isso? Ah, claro, né? Agora eu sigo minha vida. Será que a gente Vocês não pensavam? Porque, às vezes, assim, eu trabalho com eventos e eu já fiz direção de eventos para empresas muito... Vamos dizer, contraditórias. Marcas muito contraditórias. E eu sempre fico pensando assim, será que... Tem gente que eu sei que se recusa a fazer alguns eventos para algumas empresas. Eu não me recusei nesse caso, dessa empresa, porque eu pensei, se eu não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai ganhar esse dinheiro para fazer essa função, que seja eu que tô precisando nesse momento e vou usar isso bem. Mas realmente a empresa manipula as pessoas, essas coisas duvidosas, vamos dizer. É o paradoxo, né, do profissional com os valores, né, até onde você leva seus valores quando você tá trabalhando e topa fazer coisas que são contra eles e até onde você não vai, né? É super complicado.
Porque imagina você, de certa forma, mesmo que você não estivesse trabalhando nessa aula de filosofia que você falou, você tá ajudando esses caras a ganhar dinheiro. A ganhar dinheiro e influenciar mais pessoas, né? Afinal das contas, eu tenho certeza que eu me livrei foi de uma furada. Que doido. Eu acho essa história muito interessante porque ela mostra como a gente fica paralisado em algumas situações, mesmo que a gente esteja correto, né? A gente tá correta na situação. Ela, imagina, como assim? Sou demitida por causa da folha de banco? Não faz sentido nenhum isso. Certamente com ela poderia entrar com uma ação, enfim. Mas a gente fica numa saia justa e ainda saiu como errada, né? Porque as pessoas dizem, como que você tinha? Você não sabia que não podia? E como que a pessoa vai saber, né? Exato, assim. Como a gente paralisa em situações profissionais, especialmente quando a gente é muito jovem, né? Isso, porque a gente tem aquela questão da relação com a autoridade, né? Você questiona, mesmo que você às vezes tenha certeza de que você tá certa, você se questiona se você tá certa. Porque vem de uma maneira tão enfática a ordem de cima, do tipo, não pode fazer isso, que você questiona muitas vezes, será que eu posso? Será que eu não posso? Mas eu achei que tava tudo bem, sabe assim? E eu acho que às vezes, mesmo que você nem se questione sobre estar certa, no meu ambiente de trabalho, eu trabalho muito com eventos corporativos, a gente tava conversando outro dia e uma produtora que não recebeu o dinheiro pela produção que ela fez, né, de um evento grande, ela processou a agência. E isso a pessoa fica famosa, tipo, como uma pessoa... A gente tem medo de processar ou abrir uma ação contra o cliente que não pagou, porque a gente é freela e vai ficar conhecido no mercado como uma pessoa que processou. Isso prejudica você depois, porque o mercado vai saber que eu fiquei sabendo que dessa colega que processou e ela ficou como encrenqueira. Mas imagina, ela trabalhou, sei lá, deve ter trabalhado uns 4 meses no projeto, um salário de mais de 10 mil que ela deveria ter recebido por mês fazendo isso, porque era um evento gigante, e depois ela não recebe. Uma loucura, né? É uma loucura, não tem sentido nenhum. Ela tem que receber o salário dela. E aí ela fica com medo de fazer algo, porque vão falar dela nos bastidores, dizendo que ela é uma pessoa que causa problema. Além de ficar sem o dinheiro, né? Exato. Não, e fora que tem essa questão do trabalho, esse dilema, né, entre os seus valores e os valores do lugar que você tá trabalhando, né? Tipo, a nossa heroína aqui, ela foi descobrindo que tinha uma questão super tensa por trás de toda uma filosofia de vida muito louca, que não é legal, galera, vamos combinar que não é legal. E ela, de uma certa forma, tava compactuando com isso, né? Uma empresa de educação que tá passando essas ideias pra outras pessoas. E talvez seja tão louco porque ela tava nesse cargo e não assumia, porque como mulheres não eram importantes, talvez não tivesse nenhuma diretora mulher lá, né? Vai ver que era por isso que eles ficaram cozinhando ela como diretora, só como que assistente. Sem colocar o cargo. Olha que loucura. Não, são umas coisas, a gente tá conjecturando, tá, gente? Mas é uma coisa louca, porque tem razões que a própria razão desconhece, assim. Tem lógicas. E realmente tem empresas que elas querem coisas dos funcionários. Tipo, eu conheço uma empresa muito interessante, que eu sempre admirei e achei muito legal de fora. E um dia eu entendi como que eles faziam recrutamento, né? É uma empresa pequena. E eles estavam contando de educação, como que eles faziam o recrutamento das pessoas. E eu fiquei bastante impressionada. Porque lá, o recrutador, ele tinha que responder se ele queria estar num churrasco com essa pessoa ou não. Ah, do tipo, se ele seria brother daquela pessoa que ele vai contratar. E num momento você pode pensar, poxa, que interessante isso. Mas por outro lado, eu, por exemplo, que não sou uma pessoa da cerveja, que não fumo, que não tenho nada, eu não sou uma pessoa do churrasco. Mas faço o meu trabalho bem. Então, é muito específico. Eles estão deixando de selecionar um monte de gente em função da pessoa ter o hábito de beber e fazer festa e balada, porque eles tinham essa cultura. Não tô julgando se é certo ou errado, mas é uma linha divisória que não está baseada na competência da pessoa para executar a função. Porque a função dela não é fazer festa. Mas até a reunião deles de alinhamento é um churrasco num sítio, todo mundo tem que ir. Então não é é uma mistura da vida particular com a vida profissional, que você tem que fazer uma escolha por isso. É uma cultura. Você, vamos pra combinar, lá, você tem que concordar. Sim, vamos combinar que cada vez mais as empresas estão contratando e selecionando baseados na cultura,
do que baseado no skill técnico, né? É muito mais comum você ver esse tipo de recrutamento, onde eles avaliam mais o perfil da pessoa do que exatamente a habilidade técnica dela, né? De certa forma, eu não acho isso ruim. Eu acho que é muito melhor você pegar uma pessoa para trabalhar com você que tenha valores parecidos com os seus, porque ela pode ser incrivelmente boa, mas se vocês não tiverem valores parecidos, para vocês não vai funcionar, conseguirem resolver coisas é difícil. Mas isso também pode ser um quesito de segregação de pessoas. E de falta de diversidade. Porque depende como essa seleção é feita. Então é uma área complexa essa área de recrutamento, né? Mas que a gente tem que se identificar com a cultura da empresa quando pode escolher, lógico, né? Você podendo escolher, se você não se identifica, você cai fora. Ou você não aguenta, ou eles não aguentam você, né? Já aconteceu comigo. Já entrei em empresa que a cultura era muito diferente da minha, assim. Eu tive muita dificuldade de adaptação e eu fui expurgada. Quem nunca? Eu tenho os meus casos também. Obrigada, heroína. Incrível, maravilhosa por ter compartilhado essa história com a gente. Se você tem uma história pra contar, seja ela de qualquer assunto, manda pra gente bfsurreais@gmail.com, de todas as formas, como a gente já disse, que é possível mandar. E, claro, a gente não pode esquecer daquela hora onde a gente vem aqui e abre o nosso coração e fala com você que tá aí do outro lado, que ouve o Baseado em Fatos Reais, que indica o Baseado em Fatos Reais, que manda suas histórias, que manda beijinhos pra gente no Twitter, que segue a gente no Instagram e vibra com os novos episódios. A gente vem aqui de coração aberto e fala com você. Digita aí apoia.se/BF Surreais. Digitou? Então você terá a incrível oportunidade de colaborar conosco! Exato! Apoie o projeto. A partir de R$1, R$2, R$5, o dinheirinho do transporte, do café, não vai fazer diferença. Por mês, você já começa a ajudar a gente a fazer esse projeto ficar sustentável, né, Shelly? Exatamente. Mande sua história, contribua, divulga, participa. A gente espera você no próximo caso surreal. Até lá! Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.